Irmãos, vamos nos pôr em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes e vamos ao capítulo de número 13 e vamos fazer uma leitura a partir do versículo 12 e vamos estendê-la até o versículo 22. Enquanto o irmão vai se localizando, livro dos Juízes, capítulo 13, leitura a partir do versículo 12 até o versículo 22. Enquanto o irmão se localiza, eu quero aqui agradecer ao Senhor Jesus pelo privilégio de estar aqui com os amados irmãos na nossa DEVEC Itaperuna. Que a boa mão do Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor Marcelo Coimbra, que Deus o abençoe poderosamente, sua mundigna esposa, sua família de uma forma total, que Deus coloque as suas mãos e continue abençoando esta casa. Também a todos os pastores, pastor Jonas, sua esposa, os demais pastores, que Deus abençoe. É bom estar aqui com os irmãos, a Superintendência de Escola Bíblica Dominical, muito obrigado, e a cada irmão em particular pelo carinho, e creio também pelas orações, porque precisamos da mesma graça que certamente cada um de nós também necessita. Então, sou alvo das orações e também da graça do Senhor, nosso Deus. Mas vamos ler livro dos Juízes. Capítulo de número 13 diz assim, a partir do versículo 12. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e prepararemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, mas se fizeres holocausto ao Senhor e oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para quando se cumprir a tua palavra te honraremos. Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito como oferta de cereais e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas, enquanto Manoá e a sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isto, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos, vimos a Deus. Amém, queridos? Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler está inserida no livro dos Juízes. É bom de entendermos que quando falamos em juízes, falamos primeiramente sobre um período
de 400 anos, que vão desde a morte de Josué até a unção do primeiro rei sobre a nação de Israel, Saul. Então, esse período histórico é conhecido como o período dos juízes. E ali Deus vai levantar 15 juízes. E Sansão, ele é o último dos juízes narrado no livro dos juízes, mas não é o último juiz, porque os demais juízes serão Eli e também será Samuel. Então Samuel é o último dos juízes, mas dentro do livro que toma o nome de Juízes, Sansão, ele é o último desses homens que Deus levantava para libertar a nação de Israel. E quando nós lemos esse capítulo 13, vamos logo entender que aqui começa toda essa história. Se o irmão observar o livro dos Juízes, ele tem uma característica interessante. É um livro que vai nos apresentar períodos de crises que a nação começa a enfrentar. Israel enfrentava a crise social, Israel enfrentava uma crise moral, Israel enfrentava uma crise política, Israel enfrentava uma crise espiritual e também uma crise dentro do âmbito familiar. E aí paramos para começar a entender um princípio. Crises dentro da família geram crise em pessoas. Veja, uma família em crise desarticulada, ela vai gerar dentro ou individualmente nos seus membros crise. Então, crise na família, ela gera pessoas em crise, gera uma sociedade em crise e gera também uma nação em crise. Quando vermos uma nação em crise, pode logo entender que as famílias que formam esta nação, elas estão em crise. É por isso que Juízes deixa isso muito claro. Agora, no texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos apresentar a solução para as crises dentro da família. Qual é, pastor? Quando nós começamos a erguer dentro da nossa casa altar para o Senhor. Manoá entendeu esse princípio e ali ele veio erguer altar ao Senhor. E é sobre isso nesta noite que eu quero fazer uma reflexão com a igreja. Família no altar. Então a primeira lição que podemos ter em mente é o seguinte, que família no altar enfrenta crises, mas as supera. Se o irmão for ao capítulo 1, a Bíblia vai nos falar que por causa das desobediências contínuas da nação de Israel, Deus vai permitir que a mesma passe por momentos de opressão. E aqui a Bíblia vai falar do pior período de opressão, mais duradouro, que foi de 40 anos, que foi automaticamente liderada por um povo de origem marítima, costeira, que era os filisteus. Então, diz claramente a palavra do Senhor, que esse povo começou a subjugar
começou a oprimir a nação de Israel. Entenda que é nesta época que Deus vai até a casa de Manoá e vai fazer uma promessa para essa família. Então aqui aprendemos uma lição: uma família no altar, ela não está isenta de adversidade. Deus não vai te pôr numa redoma e vai te isolar do problema e vai falar: filho, nada vai acontecer com você, não. Nós vamos passar pelas crises, nós vamos passar pelas adversidades, mas entenda, se a nossa família está no altar, Deus vai nos dar a graça para superar, Deus vai nos dar a graça para vencer. Então, quem sabe você veio hoje e está falando: pastor, a minha família está no altar, mas estamos passando por crise. Saia daqui confiante. Um dia essa crise vai ter um ponto final e a vitória da parte do Senhor virá e você glorificará ao nome do Senhor Jesus. Mas uma segunda lição muito clara é que a família no altar, ela recebe a palavra de Deus. E a situação que ela enfrenta, por causa da palavra, tudo será modificado. Se o irmão lê o versículo 2, claro é que os pais do servo do Senhor Sansão, diz a Bíblia, que a mãe não podia gerar filho, ela era infértil. Entenda isso. Deus, antes de liberar uma palavra, ele já sabe qual é a dificuldade. Aqui ela não fala nada com Deus, mas Deus já sabia qual era o problema da família. Você entende isto? Pastor, o que o Senhor está dizendo? Deus conhece os problemas da tua casa, mesmo que você não fale com ninguém. O Senhor que está lá no céu, Ele conhece as tuas lutas e conhece a diversidade da tua casa. Ele conhece todo o planejamento do inimigo contra a tua família, o intento maligno de abater a tua casa. Entenda, o Senhor já conhece. Diz a Bíblia que ela não podia gerar filho, mas no versículo 3, Deus envia um mensageiro, o anjo do Senhor, e ali sai uma palavra que diz: olha, a tua situação vai ser revertida. Deus vai fazer com que o seu ventre infértil se torne fértil. Você vai gerar um filho. Entenda, a palavra foi liberada. Primeiro, Deus olha e vai detectar o problema, e segundo, em cima do problema, Deus já vem com a solução, Deus já vem com a palavra, Deus já vem trazendo: eu vou mudar essa situação. Família no altar recebe a palavra de Deus, e quando nós recebemos a situação que pode ser de desesperança, Deus é poderoso para revertê-la e o nome dele ser glorificado. Pastor, eu estou aqui nessa noite, Deus conhece meu problema, conhece o teu problema, mas desde quando você entrou aqui, palavras estão sendo liberadas, e não é de homem, é de Deus, através dos louvores, através da oração, e agora através da palavra. Agarre, Deus já sabe o teu problema, mas é a palavra que vai gerar milagre lá na sua casa. Mas primeiramente, irmãos, para que isso aconteça, eu preciso receber a palavra e crer na palavra. Romanos 10:17, Paulo escreve e diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você veio aqui nessa noite
e você está recebendo algo que muda a tua vida. E não é rosa, não é água, não é sal. Você vai receber a palavra. É a palavra que tem poder para mudar. Ela gera a fé. E entenda, grandes milagres, a fé cresce. O que o Senhor está dizendo? Para que haja um grande milagre na minha família, eu preciso que a minha fé cresça. Lembre-se da mulher lá, a mulher cananeia. Jesus olha para ela e diz: mulher, vai, porque grande é a tua fé. O que é isso? A fé dela foi crescendo, ao ponto dela ver o problema e falar: agora minha fé chegou ao nível que o problema ficou pequeno e a minha fé se agigantou. E se ela se agigantou, o milagre já chegou na minha casa. Então venha para a casa do Senhor, receba a palavra do Senhor, a tua fé vai ser despertada e o tamanho do teu problema ficará pequeno e a vitória do Senhor virá sobre a tua vida e você glorificará o nome do Senhor. Agora, um terceiro aspecto maravilhoso é que família no altar, ela é alvo das promessas de Deus. Se você ler o versículo 2 e 3, o primeiro alvo da promessa era para a família. Veja, não ter filho é contar com a extinção da família. Não ter filho é dizer, quando o casal morrer, acabou essa família. Então, quando Deus faz a promessa de trazer um filho, Deus está falando: olha, a sua família não vai ter fim. Manoá, a sua família vai continuar. Porque uma das ideias de filho é: os pais são vivos na vida do filho. Por isso que quando você bate o olho num filho e diz: separasse com o pai, com teu pai, com a tua mãe, ele está sendo revivido na vida do seu filho. Então, primeira promessa é a promessa para a família. Olha, Manoá, a tua família não vai ser extinta, seu nome não vai morrer na linhagem de Israel, a sua família vai continuar. É a primeira promessa de Deus, promessa para a família. Segunda promessa é uma promessa para a nação. Se você for para o versículo 1, você lerá que os filisteus dominavam sobre Israel 40 anos. E no versículo 5, na parte final, olha aqui que Deus vai dizer acerca de Sansão. Deus diz o seguinte: olha só, que Deus começaria a libertar Israel através de Sansão. Veja, começaria a fazer um trabalho de quê? De libertação. Então Deus está falando: o nascimento deste menino vai salvar a tua família, mas também vai salvar a tua nação. Eu tenho um projeto grande a fazer na tua família e através dela na nação de Israel. Dá para você glorificar ao Senhor e receber essa palavra. Primeiro, Deus tem uma promessa para a tua casa. Os problemas, as lutas e as adversidades, elas não vão extinguir a tua casa, não vão falir a tua família, não vão destruir a tua casa. Deus já preparou para você e para mim um escape maravilhoso e a vitória vai fluir sobre a nossa casa. Mas tem um detalhe: Deus está falando: eu vou usar Sansão para começar uma grande obra que vai libertar a nação. Glorifique a Deus. Da tua família vai levantar homens e mulheres que serão usados para mudar a situação da nossa nação. Dá para você levantar a mão: pastor, o que é isso? Olha só, que Deus levante na tua casa cristão advogado, cristão engenheiro, cristão médico, cristão juiz,
juízes, cristãos professores, ou seja, a minha casa será um celeiro de homens e mulheres na área profissional, e aonde eles estiverem, propagarão o evangelho, serão exemplo, e o nome do Senhor será glorificado. Aí Deus começa a reverter a história de uma nação para a glória e honra do seu eterno nome. Então você que está cursando, fazendo tua faculdade, Deus quer começar a mudar o Brasil através da tua vida profissional. Ah, sou médico. Não, primeiro coloque, eu sou cristão médico. Área do direito, sou cristão advogado. Sou um cristão juiz. Vou exercer aquilo que eu me preparei, mas eu nunca vou esquecer do Deus que me salvou. E se aonde eu cheguei, foi Ele que me colocou, a glória dele, e aonde eu estiver, eu vou ser bênção para Ele. Então Deus está falando, olha só, Sansão vai ser bênção para a família, vai ser bênção para a nação, mas ainda não parou por aí. No versículo 5, Deus chega e diz, ó, ele vai ser nazireu. O que Deus está querendo dizer? Ele vai ser consagrado, ele vai ser meu, e desde o ventre, interessante, ele está sendo gerado, veja, a mulher ainda não está grávida, mas Deus já está falando, desde o ventre, ele vai ser santificado e consagrado para mim. 3 projetos de Deus para Sansão: ele iria salvar a família da vergonha, ia começar a ser usado para libertar a nação, e ele seria uma bênção na mão do Senhor. Dá para você nesta noite, pai e mãe, estender a sua mão e começar a lembrar do nome do teu menino e da tua menina e começar a profetizar: meu filho vai ser uma bênção para minha família, ele não vai ser vergonha, ele vai ser uma bênção na minha família, ele vai ser bênção em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, ele vai ser uma bênção para a nossa nação, e ele vai ser uma bênção para Deus, vai ser consagrado para Deus, vai servir a Deus, vai adorar a Deus, vai pregar a palavra de Deus. Profetiza isso para os teus filhos e exalte ao nome do Senhor, porque família no altar tem promessa. Agora, irmão, família no altar ora. A gente quer família no altar, mas ninguém ora. Se o irmão for ao versículos 3 a 7, Manoá, antes de orar, ele ouviu a promessa. O que Deus está falando comigo? Entenda isso. Palavra é manual que nos inspira a orar. Através da palavra eu aprendo a orar e sou inspirado a orar. Então aqui, ó, Manoá ouve a promessa que o anjo falou à esposa e a esposa falou a ele. Então agora ele vai orar sob a promessa. Deus, tu tem uma promessa para minha casa. Tu tem uma promessa para minha família. Deu para o irmão entender, meu irmão? Cada culto de família que você vem aqui, Deus libera uma promessa sobre a tua casa. O que você tem que fazer? É começar a orar na tua casa sobre a promessa que Deus liberou sobre a tua casa, sobre a tua família. Segundo, irmão, olha só, ele ora para se cumprir a vontade de Deus. O versículo 8 vai dizer que Manoá começou a orar, e ele foi orando ao Senhor, primeiro porque ele já tinha promessa, segundo ele ora para conhecer melhor a vontade de Deus. Não é só Deus falar que tem uma promessa, eu preciso entender claramente o que Deus está falando através daquela promessa. Terceiro, eu oro para Deus cumprir a sua promessa. Não é que Deus vai ter uma
amnésia e que Deus vai esquecer, não. Quando eu oro e digo a Deus de uma promessa, não é para lembrar Deus, é só para dizer: Deus, aquela promessa eu não me esqueci, essa promessa está aqui no meu peito, queimando, mas queimando no meu peito, e toda vez que eu oro, é porque não é para te lembrar, mas é para dizer: eu estou aqui, cumpra-se a tua vontade. Ele orou, e você chega no versículo 24, aí ela vai gerar um filho, e vão lhe dar o nome Sansão, ou seja, ele orou, e Deus cumpriu a sua promessa. Então receba a promessa, vá para o joelho, clame ao Senhor, e a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, e nós vamos glorificar ao nome do Senhor. Mas agora uma família que está no altar, ela vai erguer altar. Se o irmão for ao 16, Manoá está tão alegre, que ele fala: querida, vamos preparar aqui uma comida para os nossos visitantes. Prepara um cabrito. E quando ele fala isso, o anjo do Senhor olha para ele e disse: não, mas você vai preparar um holocausto. Holocausto, segundo Levítico 1, é o primeiro tipo de sacrifício, são 5. E o primeiro é de holocausto. Sabe o que quer dizer holocausto? Consagração. Então, Manoá, nós não estamos aqui para jantar, quanto menos para almoçar, lanchar. Nós estamos aqui para ver na tua casa que um altar se erga. Nós não queremos uma mesa para comer. Deus está querendo que a tua casa tenha um altar. Entendido, irmão? Erga um altar. Sabe o que ele fez? No terreno da casa dele. Ele foi até uma pedra e falou: vai ser nessa pedra aqui que nós vamos erguer um altar para o nosso Senhor. Então ele ergueu um altar na sua casa. E agora, se você chegar no versículo 20, o texto é interessante: subindo a chama do altar para o céu. Ou seja, colocou-se ali o sacrifício, aí o anjo tocou com a ponta do cajado, e aí fogo começou a queimar, e a Bíblia diz que surgiu uma grande nuvem. Deu para você entender? Altar na casa e altar pegando chama na casa. Dá para você glorificar o nome do Senhor? Entenderam? Pastor, o que é isso? Não é só ter altar na minha casa, mas será que no meu altar da minha casa tem fogo? Quantos por aí já estão experimentando o seu altar assim com cinza? Só estão vendo aquele carvãozinho, ou seja, só estão vendo o carvão meio vermelho, mas já não tem mais chama. Mas o Senhor está nos chamando a termos um altar na nossa casa. O que é isso? A minha casa tem que ser uma extensão do céu. A minha casa tem que ser um local onde Deus esteja, onde Deus habite. Pastor, o que é isso? Muitas das vezes, eu acordo de madrugada e saio orando no meu quarto, vou para o quarto dos meus meninos, que graças a Deus já estão tudo casados, mas ainda eu vou até lá, aí depois vou para a minha biblioteca, aí passo no banheiro, aí dou uma passadinha na copa, na cozinha, às vezes vou até a parte da varanda lá fora, estendendo a mão e falando: Senhor, tu mora nessa casa, essa casa é sua, cada cômodo dessa casa a ti pertence. Ou seja, a minha casa tem que ser uma casa onde tem um altar erguido ao Senhor, e é um altar onde tem que ter fogo. Tem família que não tem mais fogo, tem marido que não é mais quente na fé, esposa que não é mais quente na fé, e os filhos já se esfriaram. Mas deixa eu lhe dizer, se tem
tem altar, tem que ter fogo. Pastor, e só tem fogo por quê? Porque o anjo do Senhor tocou o cajado. O que é isso? Onde Deus habita, vai ter fogo. Onde Deus está, vai ter fogo. Então que no teu altar, na tua casa, tenha fogo de Deus. Nós vivemos uma era onde a gente fica assim, ó. Deus, aviva a tua obra. Sequência. Primeiro, eu tenho que ser avivado individualmente. Se eu for avivado, começa a influenciar a esposa. Casal avivado. Família avivada. Indivíduo avivado. Família avivada. Aí quando eu venho para a igreja avivada. Porque a igreja é formada de indivíduos avivados e de família avivada. Entendeu o que está sendo dito? Se a igreja não está tão avivada, é porque eu não estou avivado. Se a igreja não está tão avivada, é que a minha família não está avivada. Mas lá, Manoá botou na rocha. Aí, ó, tocou o cajado o anjo do Senhor e o fogo começou a arder. Quem manda fogo para minha casa e para tua casa é o Senhor dos Exércitos. Então erga a tua mão nesta noite e diga: Senhor, que no meu altar, no altar da minha casa, Senhor, haja ali, Senhor, haja ali fogo na minha casa. Ou seja, que na tua casa você ore mais, que na tua casa você leia mais a palavra do Senhor, que na tua casa você promova um dia na semana de jejum para tua casa. Vamos fazer jejum, esposa, vamos fazer jejum, meus filhos. Aí você começa a jejuar. Aí, família avivada, ela faz questão de vir para a igreja. Você fala: vamos ir para a igreja hoje, vamos no comboio, vamos vir a pé, vem de ônibus, vem andando do jeito que vir, mas vamos todos para a casa do Senhor, porque família avivada tem prazer de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Que haja fogo na tua casa, que haja fogo no teu altar. Creia nisso. Deus quer isso para nossa casa e o nome dele será glorificado. Mas, irmãos, uma sexta lição é que quando chegamos ainda no capítulo 8, no capítulo 13, versículo 8, olha o que Manoá pede. Eu faço questão que o irmão leia. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez. Sabe o que ele está falando? Que a família no altar deseja a presença do Senhor no seu lar. Ele falou: tu já veio uma vez aqui, mas eu não quero só uma vez, não. Eu quero a segunda vez. Eu estou orando, eu estou te pedindo. Aí no versículo 9 você lê: aí o anjo do Senhor foi lá. Aí alguém fala: pastor, qualquer anjo? Não. Esse daí é o chamado anjo do Senhor, certo? Esse anjo do Senhor, ele é visto como uma teofania, uma manifestação divina. Alguns, a tradição judaica chama de metraton. A Bíblia o chama do anjo da face, o anjo da aliança, o anjo do Senhor. Esse tem a face de Deus. É esse que pode perdoar pecados. E aí observe que quando ela observa que aquele anjo subiu com sacrifício, eles ficaram mudos e calados e começaram a falar: nós estivemos perto de Deus
E Deus falou conosco. Eles entenderam que não era só um ser espiritual que esteve na casa deles. Não era só um mensageiro de Deus, um anjo, mas era o próprio Senhor que estava ou esteve na casa deles. É isso que precisamos, irmão. A família que tem altar na sua casa deseja a presença do Senhor e deseja que o Senhor nunca mais saia da sua casa. Senhor, a casa é tua, a chave da minha casa é tua. Aí sabe o que é que acontece? A gente não pode cometer certas coisas que entristeçam ao Senhor. Eu bati um papo uma vez com a minha esposa e falou assim: minha filha, vamos começar a cortar certos programas que às vezes a gente vê, não é grandes programas, mas determinados programas com certas violências, certas coisas corta. Aí começamos a cortar. E aí, meu irmão, vai dando um certo abatimento, que é o certo que você, olha, já não tem muita coisa na televisão de agradável para se ver. Aí, para onde você vai se direcionar? Para a casa de Deus. Você vai orar mais. Aí você vai ler mais a palavra do Senhor. Aqui não é pregação contra a televisão, mas é contra o perigo do mau uso da televisão, da internet. Tem família que não conversa mais. Para conversar, você tem, quem sabe, fazer um grupo da família e ficar papeando. Aí a mãe tem que falar, está na hora do almoço, aí da hora do janta. Por que, meu irmão, não se comunica mais ocupando aquele momento gostoso, salutar da família à mesa para conversar, para ser instruída? Agora, a família que convida o Senhor, ele já vai preparando tudo, vai tirando todo tipo de sujeira. Lembra de Êxodo 12? O segredo não era só botar sangue nos umbrais da porta, mas era tirar fermento de dentro da casa. Tem gente que precisa tirar fermento dentro de casa. O fermento está levetando, está trazendo imundície dentro da casa. Temos que pegar e jogar fora. Aí o Senhor vem, habita, enche o cômodo da nossa casa. E quando o inimigo começar a deferir as suas setas malignas, nenhuma vai prosperar ou vai atingir o nosso lar, porque o Senhor, escudo nosso, bloqueio nosso, estará conosco nos guardando e o nome dele sendo glorificado. Agora, irmão, família no altar, ele deseja conhecer a Deus. Interessante que quando nós lemos o versículo 17 e 18, olha a pergunta de Manoá: qual é o teu nome? Deixa eu só explicar uma coisa aqui, o que ele quis dizer. Para nós, nome é um substantivo próprio. Nome. Mas para o judeu, nome não é só isso. A ideia de nome, de uma expressão hebraica shem, significa caráter, marca, renome, memorial. Então, quando ele perguntou e falou qual o teu nome, ele está perguntando qual o teu caráter, quem você é, o que tu pode fazer. Aí a resposta que vem do Senhor, no versículo de número 18. Olha, o meu nome é maravilhoso. O meu nome faz maravilha. E o meu caráter é maravilhoso. Dá para você glorificar? Família no altar quer conhecer a Deus. Família no altar não quer só receber vitória, porque já estava liberado vitória, não é isso? Família no altar não quer só promessa de vitória,
mas ele quer conhecer a Deus. Vivemos uma geração que só quer vitória, mas não quer conhecer a Deus. Deus nos chamou não é só para dar vitória, eu preciso querer conhecer a Deus. Aqueles estão falando, eu já sei que a gente está debaixo de uma promessa, e essa promessa diz que a minha esposa vai deixar de ser infértil e vai ser fértil. Tu vai nos dar um filho que vai ser uma bênção para a nação, mas sobre tudo isso, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. Esse é o desejo de uma família que está no altar do Senhor. Tem promessa e tem vitória para a vida deles, mas eles querem conhecer o Senhor. Que venhamos desejar mais do que promessa e mais do que vitória, conhecer ao nosso Senhor. Aí a nossa família vai estar no altar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora observe que essa família, a família no altar, se une em propósito. Se você for no 6, propósito de família, tem que ter conversa entre a família. Aí é o perigo do celular. A Bíblia diz que quando a mulher recebe a mensagem dizendo que ela ficaria grávida, ela vai falar com o marido. Família que tem propósito, conversa. Divide uma palavra que Deus entregou para um. Essa palavra não é só minha não, é tua. Eu engravidando, tu é pai. Então a bênção não é só minha, também é tua. É uma bênção sobre a nossa casa. Família que tem propósito, conversa. E hoje, irmão, o que é mais triste são casais que não conversam mais, não abrem mais a boca. Silêncio. Meu temperamento tem que melhorar. Também tem uns que falam muito, tem que cortar. Tem que saber dosar as palavras, tem que ser mais sábios. Falta papo, falta comunicação. Família entra em crise, um fica para o outro lado, o outro para o outro lado. Não, meu irmão, está errado. Vamos conversar, vamos melhorar. Se tem um negocinho que tem que ser tratado, chega na boa, conversa. Quem sabe um está mais alterado, não é o momento certo. Todo mundo está calmo, vamos conversar. Então, família no altar se une um propósito. Qual o propósito? Deus tem algo a fazer na nossa família e através da nossa família. Vamos conversar. Segundo, é ter ação. O versículo 10 deixa muito claro que ela se apressou e correu para falar com o marido. Ou seja, família que tem propósito, eles têm ação, têm atividade. Eles querem que aquilo aconteça dentro da sua casa. Terceiro, o versículo 3 é interessante. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quando eu disse à mulher, se guardará ela. Sabe o que Deus está falando? Olha, diz para a tua mulher que não é só quando o Sansão começar a ter uma certa idade que ele vai deixar de comer algum tipo de fruto que tenha esse poder alcoólico. Não, quando ele chegar a uma certa idade, ele vai deixar de cortar o cabelo ou tocar em coisas imundas. Deus está falando, olha, ser nazireu já começa nela. É a mulher que vai ter que agora tomar cuidado. Ela não vai ter que beber, nem começar a tocar em nada morto. Ou seja, Deus está falando, não é só Sansão, é a partir dela. Eu falei com ela, manda ela assumir a responsabilidade dela. Então, para uma família ter propósito, cada um assume a sua responsabilidade. O marido tem que assumir a sua responsabilidade como sacerdote da casa.
Minha irmã, a minha mulher ora e tu não ora, rapaz. Vai aprender a orar. Você tem que ser homem de oração. Você tem que ser profeta na casa. O que é isso, meu irmão? Palavra de Deus, Você tem que ser homem aqui, meu irmão, de Bíblia, palavra na tua casa. Você tem que ser sacerdote, profeta, aquele homem que Deus vai usar. Eu sei que na igreja nós temos o que? Sacerdote e profeta. Tem aí os pastores, mas na tua casa Deus falou, profeta da tua casa é você. Ora pela tua casa. Se o inimigo está mandando chumbo na tua casa, vai para o joelho e manda chumbo para cima dele também. Ele manda fogo e você manda fogo. E no final quem vai sair vencendo vai ser você. Porque você orou e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem uns homens que não oram, que não lê Bíblia, não quer nada. Até para vir para a igreja é ruim. Pai amado. E quando vem, bate um maior papo, dorme e não adora. Que exemplo você está deixando para a tua família? Como tu quer que o teu filho seja quente na festa, tem um gelo. Não, irmão. Estou nesse púlpito aqui. O senhor já sabe, eu sou filho de Vitorino Silva, sou. Papai me gerou 2 vezes. Papai me gerou e eu estou aqui biologicamente.